Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o meu vídeo sobre o filme do Coringa. Ou seja, o vídeo de hoje não é sobre um quadrinho, mas sobre um filme inspirado num personagem de quadrinhos. E esse comentário, ele tá bem atrasado para os padrões da internet. Eu só consegui ver o filme uns 10 dias depois do lançamento. Foi assim, uma espécie de comédia de erros. Eu tentei ver o filme 4 vezes nessa primeira semana que ele foi lançado, e nos 4 dias aconteceram imprevistos. Teve um dia que foi uma reunião do trabalho, teve um dia que foi a troca de horário da sessão pelo cinema, ou seja, assim, foram assim, várias coisas, né? Mas assim, eu mesmo tendo já passado um bom tempo aí pros padrões da internet, é claro, e todo mundo já tendo comentado, eu resolvi fazer meu comentário. Primeiro que alguns inscritos aqui no canal falaram: pô, Alessandro, comenta o filme do Coringa. E segundo, porque eu acho que é um filme que realmente vale a pena comentar. É um filme bem interessante. Eu já adianto que esse é o tipo de comentário que eu tenho certeza que eu vou terminar frustrado. Tenho certeza disso. Ao começar eu já sei, cara, eu vou terminar dizendo assim, caramba, não ficou legal, né? Coringa é um tipo de filme bem difícil de comentar, ao menos pra mim, talvez pra outros não, mas pra mim é bem difícil. Normalmente quando eu assisto um filme que eu sei que vou resenhar depois, eu já saio do cinema com um punhado de ideias na cabeça. De Coringa eu não saí com nenhuma ideia. Sério mesmo, eu não sabia, caramba, o que eu vou dizer? Eu não saí com nenhuma ideia. Eu saí apenas com um sentimento. E esse sentimento era um tipo de tristeza, assim. Tristeza que a história contada gerou. E só um filme bem executado é capaz de fazer isso. E eu reparei que, sei lá, os sentimentos podiam ser diferentes, mas reações parecidas com as minhas tiveram em outras pessoas da sala tiveram também. Cara, quando o filme terminou, na sala que eu estava assistindo, o público estava em silêncio, sabe? Isso foi uma experiência bem interessante, assim. Todo mundo quieto, demorou assim uns 5 segundos, 5 a 10 segundos para o pessoal começar a falar alguma coisa, mas mesmo assim o pessoal saiu quieto do cinema. Claro, não é total silêncio, mas saiu, o pessoal não saiu naquela empolgação, naquele zoom todo, né? Então assim, é um filme que causou certo tipo de sentimento, assim, e que parece que marcou o pessoal, que levou o pessoal a refletir. Eu estou dizendo, estou dando a minha experiência e o que eu observei na sala em que eu assisti o filme. Quando terminei de ver o Coringa, eu lembrei quase que imediatamente de um filme chamado Amor, do Michael Haneke, do diretor Michael Haneke, que é um filme completamente diferente de Coringa, sobre uma senhora que desenvolve Alzheimer e o marido vai cuidando dela, mas o misto de sentimentos que Coringa me despertou é bem parecido com o que Amor, do Michael Haneke, me despertou. Amor também é um filme que eu tenho dificuldade de comentar, assim. Bom, é o tipo de obra que parece que tudo que eu digo reduz a experiência. Tudo que eu falo, termino dizendo, cara, não é bem isso. Bom, então dado esse contexto, né, vamos começar a tentar comentar o Coringa. Vamos começar pelo que é mais fácil, pelo que é bem mais fácil, que é uma breve fala sobre o projeto da Warner para os personagens derivados dos quadrinhos da DC. Fato notório que a Marvel, ela está fazendo história no cinema, está fazendo história na indústria cinematográfica. Ela lançou um projeto que depois que foi comprado pela Disney, foi até potencializado, que tem sido muito lucrativo, tem levado muitas pessoas ao cinema, tem batido recorde de bilheteria. Vingadores Ultimato é o filme com a maior bilheteria da história do cinema. Mas não é só Vingadores Ultimato, né? Você pegar todas assim, as 2 dezenas de filmes que a Marvel produziu, a gente vê um certo projeto. E isso, é claro, que fazia com que a Warner, dona da DC, quisesse reagir, fazer também, pegar carona na onda. Mas é claro que a Warner não conseguia surfar muito nessa onda e ficava um pouco indecisa no formato que seguia. Às vezes se aproximava do que a Marvel está fazendo, às vezes se distanciava. Bom, o que acontece é que parece que nos 2 últimos anos, principalmente nesse ano agora de 2019, ficou claro que a Warner estabeleceu um projeto, conseguiu estabelecer. A impressão que eu tenho é que a estratégia adotada agora é a seguinte: cada filme é um filme e cada personagem pede um gênero. Ou seja, o filme ele tem que ser pensado individualmente, assim, né? Ele não precisa ser pensado como na construção de um todo, como a Marvel faz com o seu universo cinematográfico, né? E mais, pensemos, como eu já disse, né, o filme como
um filme de gênero, né? Cara, pensem o seguinte, os filmes estão muito diferentes entre si. No mesmo ano nós tivemos Shazam e Coringa, mais diferente que isso é quase impossível. E os dois filmes são muito bem executados dentro de suas propostas. Cara, eu acho ótimo que a DC Warner esteja seguindo esse caminho. E que a Marvel, Disney, tem o caminho dela. Quem ganha com isso somos nós. Quem ganha com isso é o público, que vai ter mais variedade e mais criatividade. Bom, agora vamos para outros pontos fáceis, né? A fotografia do filme, eu achei muito boa. Assim, esse enquadramento, tudo muito bom. E eu acho que a fotografia, ela serviu a um objetivo bem interessante, que foi construir uma Gotham City que eu vou chamar de street level. Uma Gotham City do ponto de vista do morador pobre e comum. É claro que Gotham, em todos os filmes, é mostrado como decadente, mas a gente sempre vê Gotham do ponto de vista do Batman ou dos criminosos. Aqui é o morador comum, é o cara que anda de metrô, que tem que subir uma escadaria. Eu achei isso muito legal. A atuação do Joaquin Phoenix, sem chover no molhado, elogiar, o cara realmente mandou muito bem, né? Então, assim, começando com esses elementos fáceis, vamos agora para o que eu acho difícil, que é a história em si. No filme, nós vemos a construção de um vilão, ou seja, uma certa estrada para a perdição. E eu de verdade achei bacana o filme do Coringa ser um conto de origem. Bacana e corajoso. Por quê? Nos quadrinhos, a origem do personagem é quase sempre deixada na penumbra, quase sempre deixada nas brumas, vamos dizer assim. Há até versões, mas nenhuma delas é definitiva. E mesmo no cinema, quando a gente olha o Coringa do Heath Ledger lá, há essa espécie de passado oculto, né? Naquelas várias versões que ele dá para a origem da sua cicatriz, ele conta histórias diferentes, né? Então, assim, essa ideia de passado oculto para o Coringa, de origem não revelada, é um recurso para compor o personagem, para construí-lo, né? Aí ele como uma força do caos. Diante dele, o leitor ou o espectador vai se perguntar, caramba, né? O que aconteceu para gerar uma pessoa assim? Para gerar alguém com esse perfil, que encarna, sei lá, a maldade e o caos. E essa pergunta, ela é legal de ser deixada em aberto. E esse filme agora, ele assumiu a responsabilidade de respondê-la. De dizer, bom, o que aconteceu para torná-lo assim? Foi isso. E o filme é até didático na sua resposta, tanto na história contada, quanto assim, uma piada que o Coringa diz, né? O que acontece quando você mistura um duende mental com uma sociedade que o ignora, que o machuca? Cara, é bem legal isso. E esse filme, ele empreende uma humanização do Coringa. E eu acredito que até por isso que ele gera esse mal-estar e certa polêmica. Porque, na verdade, quando a gente olha para alguém que comete barbaridades, olhar essa pessoa como monstro, como não humano, é algo que até nos consola. Mas aqui o que o filme quer mostrar é que há um humano por trás. E há várias histórias que fazem isso até com assassinos da vida real, né? Por exemplo, aquele filme Monster da Charlize Theron lá, que mostra uma das principais assassinas seriais lá da história dos Estados Unidos, ou o quadrinho que saiu aqui no Brasil, Meu Amigo Dahmer, que saiu pela Darkseid, também conta, né? Que mostra essa humanização do psicopata, assim, nessa situação, né? E essa humanização, é claro que ela pode cair numa justificação, em justificar aquilo coisa. Ao meu ver, o filme do Coringa não fez isso. Ao menos eu, em nenhum momento pensei, caramba, ele tá certo, é isso mesmo, né? Ao contrário, né? Para mim, o filme não romantiza a crueldade e a violência. Elas são mostradas até de forma crua e chocante, que nos impactam, que pelo menos a mim impactou, né? Só que o filme mostra toda essa crueldade e dizendo que por trás da máscara do monstro ou do palhaço há uma pessoa e que a trajetória dessa pessoa poderia ter sido diferente. E assim, que ela seria diferente se essa pessoa tivesse sido vista e
cuidada, algo que não aconteceu em nenhum momento da sua vida. Assim, mal comparando, a galera vai odiar essa comparação, mas eu lembrei de Naruto. Lembra o Naruto que era lá na Vila da Folha, tinha um ser terrível dentro dele que era Kyuubi e era ignorado por todos, e ele sempre, na sua história, ele diz, bom, eu podia ser ruim, não sei, mas quando o Iruka Sensei me reconheceu, tipo, quando ele foi visto e reconhecido pelo professor, sei que essa comparação é péssima, assim, não sei se péssima, a comparação acho até boa, mas assim, são coisas que normalmente as pessoas, quem gosta de um não gosta do outro, né? Mas reparem, né, é essa coisa de não ser visto e de ser, assim, ignorado e de receber uma certa, não sei, cuidado, né, que acontece no Coringa e que o Naruto em algum momento recebeu na vida. Mas deixando essa comparação, que sei que vai incomodar, vamos voltar, né? O futuro Coringa era uma pessoa com distúrbios sérios, né, e que foi abandonado por todos, pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pelo Estado. E o que o filme parece apontar é que certas formas de organização social, certas formas de vivência coletiva contribuem para gerar vilões. E no caso aqui, foi um doente que se transmutou nessa força do caos. Havia a doença, e sobre essa doença veio a solidão, sobre essa solidão veio o abandono, né? E veio a humilhação, e até a figura paterna, assim, que ele tinha, uma figura paterna idealizada, distante, que era um apresentador de TV, o humilha, né? E eu penso que o filme chama atenção para algumas coisas também. Chama atenção, por exemplo, para uma elite descolada e indiferente ao povo. Uma elite que durante um protesto enorme de revolta por condições ruins de vida, assiste comédia e dá gargalhadas. Essa cena é muito forte, né? E essa indiferença, por um lado, e as situações ruins do povo do outro, gera uma situação de indignação desesperada nas pessoas. Reparem que as pessoas tomam o Coringa como símbolo, não porque ele oferece uma saída, ele não oferece, mas porque ele desconta. É como se ele jogasse nos outros a dor que está dentro dele, né? Ele faz com que outros sintam o que ele sente. E é por isso que ele se torna um símbolo. Um mundo onde a indignação desesperada se espalha, minha gente, vai ser um mundo violento. A segunda coisa que eu penso é que o Coringa, desses pontos interessantes, é que o Coringa faz com que nós pensemos nas relações que nós, indivíduos, construímos, não só a sociedade como um todo, né? E como é que elas ajudam a moldar as pessoas, né? O Coringa, ele não é fruto de um ato, ele é fruto de Gotham. Ele é filho de Gotham, de vários aspectos de Gotham. Gotham o gerou. Há um ditado antigo que diz que é preciso toda uma comunidade para formar uma criança. O que o Coringa está dizendo, o que o filme Coringa está dizendo, é que toda uma cidade deformou uma criança. E esse caldeirão de indiferença e futilidade que a cidade viveu e que nós por vezes vivemos, faz com que os vulneráveis e os incômodos eles sejam jogados de lado, eles sejam invisibilizados. E minha gente, é triste ver, porque é triste não, assim, né? É triste sim, mas é uma coisa que é importante ver, que o mal e a dor que o Coringa causou não adiantaram nada, nem a ele essa dor e essa maldade trouxeram alegria, né? É uma violência que dissemina e que se dissemina e que só serve para gerar outros coringas. Ela faz parte e dá continuidade ao ciclo de sofrimento que contribuiu para gerá-lo. É quase que uma violência nihilista, assim. Bom, algo que eu achei muito bacana nesse filme também é que ele é praticamente um filme em primeira pessoa. Reparem que nós não temos quase... Eu não lembro de nenhuma, para falar a verdade, mas eu não revi o filme. Mas eu vou dizer quase por isso, acho que é toda. Nós não temos o foco em nenhum personagem que não está próximo do Coringa. Não temos assim, tá, as coisas estão acontecendo com o Coringa, aí nós vamos lá e vemos as coisas, um outro personagem vendo uma coisa. Não parece que o filme tem uma linha narrativa só. É totalmente focado no Coringa, né? E isso dá uma sensação de primeira pessoa, né? Se isso fosse literatura, um conto ou um romance, o que nós teríamos, ele estaria sendo escrito em primeira pessoa
com o personagem sendo o próprio narrador da história. E aí, minha gente, o filme sendo em primeira pessoa faz a gente pensar algumas coisas, né? A gente vê o filme na perspectiva do Coringa e todo mundo é herói na própria história. É possível que o mundo, embora cruel, não seja aquele mal todo que o Coringa vê. E mesmo as pessoas que convivem com ele não sejam tão assim piores, né? Só que tudo está na perspectiva dele. E essa perspectiva, ela não traz necessariamente objetividade. Talvez aquela psicóloga, assistente social, perdão, não fosse tão má. O filme mostrou essa perspectiva fantasiosa dele, quando, e aqui é um spoiler, né? Quando mostra aquela situação lá da namorada dele, que na verdade ele nunca namorou. Ou seja, nós vimos o mundo pelos olhos dele, né? E ninguém é bom juiz em causa própria. Talvez, embora aquela dor seja verdadeira, o olhar não seja objetivo, não traduza a verdade. E é bacana essa questão da primeira pessoa, porque a gente pode dar uma virada e pensar o Batman também assim, né? Pensem, por exemplo, o olhar que o Batman tem sobre seus pais. O Batman julga seus pais, o olhar que o Batman tem sobre seus pais é de um menino que os perdeu. Os pais do Bruce Wayne, para ele, são as melhores pessoas do mundo, né? E os quadrinhos tendem a confirmar essa visão. Ele é um milionário filantropo que é o bem de Gotham. Aqui nós vemos um outro olhar do elitista insensível para o Thomas Wayne. Reparem que as duas visões elas podem ser até complementares, ou uma pode estar equivocada da outra, mas o que o filme chama atenção é que a gente não pode confiar no Coringa. E o que nós temos é apenas o olhar dele. Bom, é muito bacana isso, dá certas luzes e sombras, né? O filme traz então possibilidades de leituras diferentes e ele merece ser revisto. Eu tenho vontade de rever o filme. Bom, como eu disse, isso aqui não foi um comentário fácil de fazer e é por isso que eu tenho cometido vários deslizes aqui, há várias ideias que eu levantei que eu acho que não traduzem exatamente aquilo que eu experimentei ou senti, mas esse foi o melhor que eu consegui. Então, só posso te pedir aí, se você gostou, deixa teu joinha, compartilha o vídeo, mostra para outros, né? Isso é a maneira do canal crescer. Se você não é inscrito, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias aqui no canal, cinema só de vez em quando, sobre o quadrinho todos os dias. Eu sempre deixo um link da Amazon também em todos os meus vídeos, caso você vá fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, seja do canal se manter e melhorar. Parando então, é isso, um abração e até o próximo vídeo.